Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, dê vitória, dê saúde, renovo, né? Em nome de Jesus. Vamos agora aclamar o Senhor para entrar na palavra do Deus Todo-Poderoso, né? Do Criador dos céus e da terra, né? Então vamos orar. Antes disso, por favor, não se esqueça, deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no meu canal e me ajude nesse canal, para que esse canal venha proclamar esta palavra, porque é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Eu estou lendo a Bíblia, a palavra do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Alfa, Ômega e princípio e o fim. Então nos ajude, que essa palavra vá e produza para o qual foi enviada, né? Então nós temos que clamar a Deus. Então toca no seu like aí, e se inscreva no meu canal, arruma inscritos, vai de encontro aos seus amigos, na igreja, no trabalho, na escola, que o Senhor vai falar contigo hoje, agora, em nome de Jesus. Inclina nas vossas cabeças e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos a tua palavra. Fala conosco agora poderosamente, glorifica teu nome e nos dê vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Entra aí. Olha, as 7 taças do Apocalipse. Mas, antes disso, vamos ler, né? Vamos ler sobre Apocalipse 17. Entre em Apocalipse 17 primeiro, né? Apocalipse 17, né? Que diz assim, vamos ler, hein? E veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com o qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra, e se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheio de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava sentada, vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e imundícias da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, com os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. E outro ainda
não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era e já não é ela também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. Aí diz aqui, ó, e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o poder e autoridade à besta. Então, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que vistes da besta são os que aborreceram a prostituta e porão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo, né? Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que dê à besta o seu reino, até que se cumpram a palavra de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Né? Aí entra agora na palavra, em Apocalipse 16, versículo 1, que diz assim, e ouvi ainda, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham um sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como um de morto, e morreu no mar toda alma vivente. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornou em sangue. Né? Aí diz assim, e ouvi o anjo das águas que dizia, justo és, Senhor, que és e que era, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia, na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. Né? E os homens foram abraçados com grande calor e blasfemaram do nome de Deus, que tem o poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus dos céus e não se arrependeram das suas obras.
E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E a boca do dragão e a boca da besta e a boca do falso profeta vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônio que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregarão no lugar que em Hebreus é chamado de Amargedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no mar, e saiu grande voz do templo do céu e do trono, dizendo: está feito. E houve trovões, e houve vozes, trovões, relâmpagos, um grande terremoto, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade vendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes, e não se acharam sobre os homens, e não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa das pragas e das saraivas, porque a sua praga era muito grande. Aleluia. Entra agora, aí diz aqui, ó, a primeira taça da ira de Deus, o primeiro anjo derramou a sua taça pela terra. Chagas malignas serão derramadas sobre os moradores desta terra, moradores da besta. Apocalipse 16, 2, versículo 2, né? Que diz, né? Aqui, ó. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga mais maligna aos homens que tinham o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. Aí ele derramou as chagas malignas para que os homens viessem pensando, né? Vão se arrepender, mas os homens não se arrependeram, já estavam malignos, já estavam com o sinal da besta, né? E aceitaram o seu sinal, né? E o seu nome, né? Aí diz aí em Isaías capítulo 2, versículo 17, entra aí, né? Isaías capítulo 2, versículo 17, né? O profeta Isaías afirma, né? Que diz assim, olha, abre a sua Bíblia, Isaías 2,17. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías 2,17, né? Então, o Senhor vai descer a sua ira, né? Babilônia vai ser destruída. Tudo vai ter um tempo de 3 anos e meio para eles se manifestarem. Depois o Senhor vai se manifestar, mas a sua igreja já está fora da terra, né? E aí ele diz aqui, ó, a segunda taça da ira de Deus, o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar inteiro será contaminado,
e as águas transformadas em sangue, e desaparecendo a vida marinha, né? Aí diz aqui, Apocalipse 16:3, aí entra aí agora, né? Diz aqui, ó, e o profeta Jeremias havia falado acerca da taça da ira de Deus, dizendo: porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma a minha mão este copo de vinho do furor, e dará a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. Jeremias 25, capítulo 25, versículo 15 a 16. Abre a sua Bíblia. Né? Deus, ele vai destruir a vida marinha. Ele vai derramar sua ira. Porque os homens vivem uma vida dissoluta. Os homens não pensam em Deus. As pessoas não querem saber de Cristo. Não querem ter compromisso não é com a igreja humana, mas com Cristo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ninguém tem compromisso. As pessoas querem viver uma vida assim de qualquer maneira. Eu quero Deus, mas só por um pouco. Quero Deus para me abençoar nas minhas questões, no meu dinheiro, nas minhas coisas, né? Eu quero Deus. Mas ele não se liga que quando ele fechar os olhos, Deus vai pedir conta. O que tu fizeste? O que tu fizeste para mim? Nada fizeste. E Deus vai cobrar. Aí depois vai chorar. E não tem como chorar, né? Aí vai destruir a vida marinha. Aqui, ó, acerca da taça da ira de Deus, porque assim me disse o Senhor Deus de Israel, toma da minha mão este copo de vinho do furor e dará a beber dele a todas as nações. Todas as nações vão beber da ira de Deus, né? As quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. Vão tudo enlouquecer, para que bebam, tremam e enlouqueçam. Vão tudo enlouquecer quando a ira de Deus descer. Deus está dando tempo. As pessoas estão brincando. Querem esquecer crente passageiro, crente de novidade. Eu quero é vitória, uma prova que eu estou passando, eu quero vitória, 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 e só querem vitória, mas não querem um compromisso, não querem fazer a vontade do Pai, né? Aí diz aqui, ó, a terceira taça da ira de Deus, né? Ó, e o terceiro anjo derramou a sua taça sobre a fonte das águas doces da terra, os quais se transformam em sangue. Rios e fontes das águas doce e potável serão contaminados. Este juízo é a punição de Deus em decorrência de homens ter derramado tanto sangue ao longo dos milênios. Viu? Os homens derramaram tanto sangue, tem derramado tanto sangue, que Deus vai derramar sobre ele a ira, né? E o homem vai chorar muito, 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 né? E o salmista fala aqui, ó, o salmista Asaf havia previsto isso dizendo, olha aí, abre a sua Bíblia em Salmo 75:8. Abre a sua Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor, porque o Senhor está presente. Não é o homem, não. Eu sou homem, sou falho, pecador, mas o Senhor está se fazendo presente. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dar a beber dele certamente todos os ímpios da terra soberão e beberão as suas fezes, né? Todos os ímpios soberão e beberão as suas fezes.
Por quê? Por causa do pecado. E Deus está dando oportunidade. Aceita Cristo, busca Cristo, se curve, humilha-se, porque senão vai ser tarde demais. Aí na hora da ira, vai blasfemar, porque não tem, acabou. Acabou, o Espírito Santo vai sair. Quando a igreja subir, o Espírito Santo sobe junto. E aí, o que vai fazer? Se converta, se humilhe. A quarta taça da ira de Deus. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sistema solar. Trata-se do aumento de temperatura do Sol, queimando os homens. Este castigo divino resulta em blasfêmia das massas humanas, em vez de arrependimento. Apocalipse 16, versículo 8 e 9. Né? Entra em Apocalipse 16, 8 e 9. 8, 9, diz assim, ó. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abraçados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar-lhe glória. Né? Não se arrependeram. Né? Tá aqui, ó, e não se arrependeram para não dar-lhe glória. Né? E a Bíblia diz assim, ó, e este castigo, a Bíblia fala aqui, ó, e este castigo divino resulta em blasfêmia de massas humanas, em vez de arrependimento. Eles, em vez de se arrepender, não, eles blasfemaram de Deus. E aí a ira, e vão para o lago de fogo. Aí diz assim, entra aí, Isaías 30, versículo 26. Isaías 30, versículo 26. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz dos 7 dias. No dia em que o Senhor ligar a temperatura do seu povo e curar as chagas da sua ferida. Né? Aí está falando aqui, ó, e Deus vai, né, olha aqui, ele vai ligar a temperatura, o sol vai vir como um fogo tão forte que os símpios vão blasfemar. Ainda o salmista Davi previu isto, dizendo, sobre os ímpios fará chover laços de fogo, enxofre e vento tempestuosos, eis a porção do seu copo. Salmo 11, versículo 6, abre a sua Bíblia. Aleluia, glória a Deus, poderoso Deus. A quinta taça da ira de Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre este governo do anticristo, causando um apagão mundial. Trevas reais por todas as partes envolve o reino do anticristo. Este juízo divino acarretará problemas imprevisíveis na administração do anticristo, e o seu reinado e os seus negócios, como prova da soberania do grande poder de Deus em agir quando quer. Aí abre a sua Bíblia em Apocalipse 16, versículo 10 a 11. Né? E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus dos céus, e não se arrependeram das suas obras. Aleluia, glória a Deus. Né? Aqui está,
Glória a Deus. Aí Sofonias 1,15, o profeta Sofonias havia previsto isso dizendo, abre a sua Bíblia, Sofonias capítulo 1, versículo 15, que diz assim: aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço e dia de desolação, e dia de trevas e de escuridão, de nuvens e de densas trevas. Sofonias capítulo 1, versículo 15. Olhem, a sexta taça da ira de Deus. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, provocando sua seca. E o rio Eufrates seca, assinalando os fatos iniciais da batalha do Armagedon. Essa secagem do rio Eufrates agilizará o avanço do exército do Oriente na sua marcha contra Israel. Apocalipse 16, 14 a 16, que diz assim: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, seus quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregarão no lugar que é em hebreu Armagedon. Aprassumia, ai, estatas, Apocalipse, Isaías 11:3, aí diz aqui, ó, o profeta Isaías previu, abre a sua Bíblia em Isaías 11:3, e o profeta Isaías previu isto dizendo: o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito e moverá a sua mão contra os rios com a força de um vento, e ferindo-os, dividindo-a em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçados. Isaías 11:15, abre a sua Bíblia, leia. A sétima taça da ira de Deus, o sétimo anjo derramou a sua taça, provocando o maior abalo sísmico da história do universo. Um terremoto mundial convulsionará violentamente toda a terra, anunciando o fim do mundo. Espetaculares mudanças ocorrerá, na superfície da terra. E a Bíblia diz aqui, ó, da terra, destruindo as cidades, derrubando montanhas, elevando planícies e alterando todos os contornos dos mares. Apocalipse 16, 17 a 21. Abre a sua Bíblia. O profeta Isaías previu que de todo será quebrantada a terra, de todos se romperá e de todos se moverá a terra. Isaías 24, 19. A grande tribulação vai chegando ao seu fim, e a segunda vinda de Cristo em glória se vai, portanto, no horizonte. Mas Sunerhai. Isaías 24, 19.
24, 19. 24, 19. E de todos será quebrantada a terra, e de todos romperá, e de todos se moverá a terra. Viu? E de todos será quebrantada a terra, Isaías 24, 19. Vai ser um grande quebrantamento na terra. Saiba de uma coisa, amado. Agora, Apocalipse 17, Apocalipse 16, versículo 17 a 21, né? 17 a 21, 17 a 21 não, Apocalipse 17 a 18, desculpa, que diz assim, porque Deus, não, 17, pera, desculpa, 17 a 21, que diz assim, e no sétimo anjo derramou a sua taça no mar, e saiu grande voz do templo do céu e do trono, dizendo, está feito, e houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra, e tal foi este grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice da sua ira, da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedra de um peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa das pragas que a saraiva, porque a sua praga era muito grande. Amado ouvinte, saiba que Deus, Ele é fiel, Deus dá vitória, mas alerta, Apocalipse tá falando. E Mateus 24 fala que no final dos tempos, vão correr para os montes, vão se esconder nas rochas, com medo da ira, que a gente não fique, que o Senhor venha e a gente suba com o Senhor, porque essa terra não tem mais jeito. Não adianta tu querer nada dessa terra, se insistir sobre essa terra. E quero comprar uma casa, 2, 3, acabou o tempo. Busca a face do Senhor e se ligue, porque Deus vai fazer por você infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Essa é a palavra, amado ouvinte. E que Deus te abençoe e te guarde e dê saúde. Vamos orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas. Abençoa cada ouvinte agora, cada lar, onde estiver, no carro, na rua, nos lares. Repreende a morte, guarda, livra de todo o mal, repreende as bruxarias e macumbaria, cobre com teu sangue a cada vida, salva, liberta, escreve seu nome no livro da vida e conceda a vitória, em nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Uma boa noite a todos e que Deus te abençoe. Amém.